Como eu falei no final do vídeo anterior, a gente agora vai falar de equação reduzida da reta. Então essa vai ser a segunda equação para representar uma reta. A mesma reta pode ser representada por equação geral e equação reduzida. Equações diferentes representando a mesma reta. Mas para isso a gente vai partir do seguinte princípio. Imagine que eu conheço então um ponto A com coordenadas x, y, a, que pertence à reta R, e eu conheço a declividade ou coeficiente angular dessa reta, o MR. Para isso, então, todos os demais pontos P, que têm coordenadas x e y, essas coordenadas têm que ser tais que, fazendo aquele cálculo, eu consigo chegar sempre nesse coeficiente angular, certo ou não? Então, y menos ya sobre x menos xa tem que dar o coeficiente angular. Posso tirar esse x menos xa e multiplicar lá? Posso. Isso aqui não é a equação reduzida ainda, mas é uma maneira interessante de chegar na equação da reta. Então, substituo o coeficiente angular conhecido, substituo y e x do ponto conhecido e posso desenvolver. Daqui, professor, eu posso ir para a equação geral? Pode. Basta desenvolver, isolar todo mundo no primeiro membro para que fique igual a zero. Gente, equação geral é igual a zero, sempre, sempre. Mas, e se eu isolar o y nessa expressão? Então eu vou tirar esse ya que está subtraindo e vou somar. E vou fazer a distributiva aqui. Eu tenho aqui mrx menos mrxa, né, que eu fiz a distributiva, mais ya. Isso tudo aqui é um coeficiente numérico. Esse coeficiente eu vou chamar de nr. E aí eu cheguei nesta maneira de escrever a equação da reta, com o y isolado. Isso aqui é o que eu chamo de equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta, ela é uma equação onde o y está isolado sempre. E aí, gente, o coeficiente angular ele é escancarado, porque ele é o cara que multiplica o x. Ele é o coeficiente do x nessa equação. Enquanto que o outro termo aqui, o termo independente nr, ele é chamado de coeficiente linear, porque ele é o ponto que intercepta o eixo das ordenadas. Faz todo sentido, porque se o x for zero, zero vezes qualquer coisa vai zerar, vai ficar y igual a nr. Então, no gráfico, no plano cartesiano, esse ponto fica escancaradaço aqui, ó, né? Já é aqui, então, um ponto que eu consigo enxergar. Então, com essas duas informações, com esses dois coeficientes, eu escrevo a equação reduzida da reta. Lembra que a equação geral eu podia multiplicar por 2, dividir por 5, multiplicar por menos 1? A equação reduzida não faz sentido. Se eu multiplicar por 2, vai virar 2y, e aí o y não vai mais estar isolado. A equação reduzida da reta, ela é única. Toda reta tem uma equação reduzida, e ela é única, sempre, sempre. Ok? Olha lá. Vamos observar a figura e obter a equação da reta R, que passa pelo ponto A. Ponto A está aqui, coordenadas dele 7 para x, 1 para y, e tem inclinação 45 graus. Então, o coeficiente angular é a tangente de 45, e aí eu coloco aqui, ó, y menos o y do A, que é 1, igual a coeficiente angular, m, que é a tangente de 45, vezes x menos x do A, que é menos 7. Quanto que é a tangente de 45? É 1. 1 vezes isso não vai mudar nada. Então, y menos 1 igual a x menos 7. Só pega esse menos 1 lá e joga do outro lado. Então, y... Opa, eu fui para geral aqui. Mas vamos escrever reduzida, né? Acabamos de falar de reduzida. Y igual a x, o menos 1 vai somar, menos 7 mais 1, menos 6. Assim é a reduzida. Assim é a geral. E tanto faz. Aqui o que eu fiz? Né? Eu joguei o y junto. Então, x menos y e menos 1 com menos 7 dá mais 1 menos 7 vai dar menos 6. Tá bom? Vamos determinar a equação da reta R, que passa pelos pontos A e B. Ah, professor, então faz lá o determinante. Mas não precisa. Também dá para fazer usando esta mesma estrutura aqui. E a minha ideia agora é justamente usar essa estrutura aí. Tá bom? Só uma coisinha aqui. Usando essa estrutura, eu vou calcular o coeficiente angular a partir dos pontos. Então, y menos y sobre x menos x. Lembra? Então, b menos a. Ó.
y do B menos y do A, x do B menos x do A. 3 menos 2 dá 1, e 4 menos com menos mais 1 dá 5. Esse coeficiente angular deu 1/5. Então eu faço y menos o y do B, vê que eu escolhi o ponto B, mas eu podia ter escolhido o ponto A, é a mesma reta, igual ao coeficiente angular 1/5, que eu acabei de calcular, vezes x menos o x do B. Lógico, eu não posso pôr o y do B e o x do A, que daí vira bagunça, né? Aí é outro ponto. Mas eu posso escolher um ponto qualquer dos dois ali. Inclusive eu fiz aqui com o B, se você quiser fazer com A depois para verificar, você vai ver que vai dar a mesma equação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar essa equação, porque do jeito que está não é nada, nem reduzida, nem geral. Então, eu vou multiplicar todo mundo por 5, né? Esse 5 está dividindo, vai ficar 5y menos 15 igual a x menos 4. E aí, levando para geral, eu isolo aqui, deixo o x estar aqui, trago o 5y negativo, menos 5y, e levo o 15 também somando. 15 menos 4 dá 11. Uma outra maneira seria fazer a reduzida, né? Como que ficaria reduzida? 5y igual a x mais 11, e aí eu teria que dividir por 5. Y igual a x sobre 5 mais 11/5. Normalmente, quando a gente escreve a reduzida, a gente separa, por mais que seja o mesmo denominador, a gente separa em duas frações. Por quê, professor? Para ficar claro que o coeficiente angular é 1/5 e o coeficiente linear é 11/5. Legal? 16. Sabendo que a inclinação da reta que passa pelos pontos A, K e 2, e B, menos 1 e 3, é 45 graus, vamos determinar o valor do K e a equação da reta que passa por A e B. Na verdade, eu vou fazer o contrário. Primeiro eu vou determinar a equação da reta, porque eu sei o ponto B, né? O ponto B ele já disse aqui para mim, é menos 1 e 3, e eu sei o ângulo de 45 graus. Então, y menos o y do B, que é 3, igual ao coeficiente angular m, que multiplica x menos o x do B, que é menos 1. Então, eu vou ficar com y menos 3 igual a x mais 1. Vou levar na equação geral ou na reduzida? Tanto faz. Na geral, traz o y subtraindo, o 3 somando, 3 mais 1 dá 4, x menos y mais 4 igual a 0. Na reduzida, só tiraria o 3, né? O 3 iria somar, y igual a x mais 4, também estaria certo, porque ele não especificou qual é a equação que ele queria. E agora é que eu posso calcular o valor do K, porque aí eu vou substituir o ponto A nessa equação. O x vale K, o y vale 2. Então, aplicando a equação da reta, K menos 2 mais 4 igual a 0. Lógico, né? Menos 2 mais 4 é 2. Isolo o K, K igual a menos 2. Bem facinho, né? Bem facinho. Olha lá. E se eu te der a equação da reta e pedir determine os coeficientes linear e angular da reta? Poxa vida, professor, se fosse a equação reduzida era mais fácil. A geral eu não enxergo eles, realmente não enxergo. Na reduzida eu enxergo, enxerga. Então o que você faz? Transforma na reduzida. Como que eu transformo na reduzida? Isola o y. Se você isolar y, ela vira reduzida. Então eu vou fazer isso. O menos 5y estava subtraindo, eu vou somar. E aí eu tenho que tirar o 5, né? O 5 está multiplicando, contrário multiplicação, divisão. Que eu falei para vocês agora. Divide aqui e divide aqui separado. Tá? Então, 6x dividido por 5, 6 quintos x. E menos 30 dividido por 5 dá menos 6. Olhando para isso, você enxerga. Coeficiente angular, 6 quintos. Coeficiente linear, menos 6. Então, a gente escreve ali o m como 6 quintos, o n como menos 6. Beleza? Olha só. Dada a representação gráfica da reta R, determinar a sua equação reduzida. Poxa, mas está muito fácil. Por quê? Olha aqui. Esse cara é o n. Coeficiente linear é 7, porque é o ponto que corta o eixo y. Opa, mas ele deu também o ângulo que faz com o eixo x. Então, o m é a tangente de 60. Tangente de 60, raiz de 3. Então, a equação da reta, raiz de 3x mais 7. Beleza? Tranquilo? Existem ainda outras duas equações, outros dois formatos de equação que a gente trabalha aí para a equação da reta. É a equação segmentária e paramétrica.
Em algumas situações, elas podem ser aplicadas, podem ser situações interessantes. Então, a gente vai dar uma trabalhadinha nelas. Olha só, o que é a equação segmentária? É uma equação que apresenta os pontos onde a reta intercepta cada um dos eixos coordenados. Ou seja, ponto P, que é P0, ponto Q, que é 0Q. Então, a equação vai ser escrita nesse formato. X sobre a abscissa onde corta o ponto X, mais Y sobre a ordenada onde corta o eixo Y, igual a 1. Esse é o formato da equação segmentária. Nota que ela é fácil de achar quando eu conheço esses dois pontos. Mas se eu não conheço eles, dá um pouquinho mais de trabalho. Outra coisa, e se a reta passa na origem? O P e o Q não seriam 0 e 0? Aí não existe segmentária, ou seja, não existe equação segmentária para todas as retas. Se é uma reta vertical, se é uma reta horizontal, tem que analisar caso a caso. Na segmentária, quando corta os dois eixos, fica mais fácil trabalhar. Olha só, olhou para essa imagem aqui, ó, tá? Eu já falei, ó, não existe quando a reta passa pela origem. Tá? Olhou para o gráfico, como que vai ficar a segmentária? Opa, aqui está o P, né? Ponto onde corta o eixo X. E aqui está o Q, ponto onde corta o eixo Y. Equação segmentária, x sobre menos 3 mais y sobre menos 2 igual a 1. Professor, tem que fazer jogo de sinal? Não, justamente tem que deixar assim, tá? Uma parcela positiva aqui, se tiver negativo vai ficar no denominador, mais outra parcela positiva aqui, se tiver negativo vai ficar no denominador, para escancarar essas coordenadas aonde cortam os eixos. Beleza? A última forma de equação, que não é uma equação especificamente, mas um sistema de equações, é uma representação através de equações paramétricas da reta. Esse tipo de situação é interessante porque cada ponto da reta vai estar referenciado a um parâmetro t escolhido. E esse parâmetro, então você vai ter a coordenada x como uma função de t e a coordenada y como uma outra função de t, onde essas funções são funções afins, né, para que forme uma reta. A equação paramétrica da reta, você tem todos os pontos em função de um valor só de t. Aí eu dou o valor de t, você acha o x e acha o y, acha o ponto. Tá entendendo? Olha só. Sejam as equações paramétricas da reta R dadas por x igual a 2t mais 4 e y igual a t menos 3. O exercício está pedindo a equação geral da reta. Mas, por exemplo, se o t valesse 0, seria o ponto 4 e menos 3. O t valendo 1, 2 vezes 1, 2 mais 4, 6, 1 menos 3, menos 2. Se o t vale menos 1, vai dar 2 e menos 4. Esses pontos vão formar essa reta R. Tá bom? Bom, vamos achar a equação geral. Para eu achar a equação geral, eu vou pegar uma dessas duas equações e vou isolar o parâmetro t. Então aqui eu subtraí o 4, beleza? X menos 4. Desculpa. Errei aqui a sequência da animação, mas tudo bem. Peguei a primeira equação, subtraí o 4. Aí dividi todo mundo por 2. Então, x menos 4 sobre 2. Na segunda equação, isolei também o t. Y mais 3 igual a t. Ora, esse t e esse t são o mesmo parâmetro. Então é só igualar esses dois termos, né? X menos 4 sobre 2 igual a y mais 3. E aí é lógico, se eu quero a equação geral, eu vou trabalhar todo mundo para um membro só igual a 0. Para tirar esse 2 aqui, eu posso multiplicar todo mundo por 2. Então fica x menos 4 igual a 2y mais 6. Leva todo mundo para o primeiro membro, o 2y vai subtrair, o 6 também. Então menos 4 menos 6 menos 10. Está aí a equação geral. Mas ele queria reduzida. Aí eu pegaria desse ponto aqui, faria o 6 para o outro lado, x menos 10 igual a 2y, e dividiria todo mundo por 2. Y igual a x sobre 2 menos 5. Então eu conseguiria inclusive enxergar que o coeficiente angular é 1/2, que o coeficiente linear é menos 5. Legal, né? Vamos lá, pessoal. Para finalizar a aula de hoje, vamos determinar a equação segmentária da reta R, cuja equação geral é essa daqui. Então você sabe a geral e eu quero a segmentária. Preciso determinar aqueles dois pontos, o P e o Q.
Bom, um deles é o ponto onde o x é 0, o outro o y é 0. Mas também tem uma maneira interessante que seria eu fazer isso aqui. Ó. Primeiro eu tirei o 4. Tá? Então o 4 estava aqui, termo independente, tirei para o segundo membro. Termo independente está aqui, menos 4. Estava somando, veio subtraindo. Só que o termo independente na segmentária tem que ser 1. Como que eu transformo menos 4 em 1? Dividindo por menos 4, professor. Então tá bom, dividir todo mundo por menos 4. Isso aqui vai dar 1. Resolvida a parada. Só que aqui não está tão resolvida a parada, né? Bom, eu posso fazer uma regrinha de 3, porque como tem uma regrinha de sinal, perdão, porque como tem que ser positivo, menos com menos vai ficar mais. Só que não pode ter esse cara multiplicando, tem que estar todo mundo no denominador. Simplifica aqui o 2 com o 4, aqui fica menos 2. E o 3 aqui, ó, é como se fosse dividido por 4/3. Tá ok? Então tá aqui a segmentária. Professor, mas eu não podia ter colocado o x0 isola o y, colocado o y0 isola o x? Poderia também. Tá bom? E escrever essa mesma segmentária. Assim como a reduzida, a segmentária é única. Quando existe. Beleza? Olha lá, considerando a reta R, cuja equação geral é essa, 3x menos 2y menos 6 igual a 0, vamos determinar equações paramétricas. Ah, professor, mas essa aqui tem uma solução única? Lógico que não, porque é você que escolhe como vai ser o teu parâmetro. Olha só que interessante. Fazendo x igual a 2t mais 4, ou seja, eu, Paulo Amaro, escolhi x igual a 2t mais 4. Sugiro você depois fazer esse exercício escolhendo outra expressão, mas tem que ser uma função afim, tá bom? Então pode ser, sei lá, 5 menos 3t, você escolhe. Se eu fizer isso para o x, eu vou substituir esse x por 2t mais 4. Vai ficar isso daqui. O 3 vai multiplicar, vai ficar 6t mais 12 menos 2y menos 6. Lógico, já tirei esse menos 2y porque eu tenho que isolar o y. Lembra? Paramétrica é x igual a alguma coisa e y igual a alguma coisa. Então, menos 2y já somei lá no zero. 12 menos 6 dá 6, então ficaria 6t mais 6. Vou dividir todo mundo por 2. 3t mais 3. Cheguei aqui numa equação paramétrica para y, tem uma para x. Só escrever o sistema, né? Então tá aí, ó. 2t mais 4, 3t mais 3. Para finalizar, considerando esse exercício aqui anterior, obter as coordenadas do ponto P, onde o parâmetro é menos 4. Então eu vou jogar aqui menos 4 para o valor do t nos dois casos. Então eu tenho 2 vezes menos 4 mais 4, isso aqui vai dar menos 4, né? Menos 8 mais 4 dá menos 4. E aqui menos 12 mais 3 dá menos 9. Então o ponto P é o ponto 4 e menos 9. Com isso nós finalizamos essa aula. Sei, reconheço, é uma aula pesada, porque tem bastante assunto, mas muito importante. Então dá uma boa estudada para pegar bem esse assunto, beleza? Abraço, pessoal.